pessoal, tudo bom? Vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo, então. Vamos entrar no termo aí famosíssimo e com certeza muito ouvido por vocês, ou até mesmo lido, que é globalização, tá? Eu sempre penso assim que é bem difícil explicar a globalização para quem já nasceu inserido dentro dela, né? Que é o caso de vocês, né? Todos vocês já nasceram num mundo globalizado. Então, isso é tão inerente a vocês, né, que é difícil para quem vai explicar, né, mostrar para vocês o antes e o depois. Mas eu vou tentar ao longo dos nossos slides da nossa aula, tá bom? Vamos lá. Bom, capitalismo e globalização, né? O termo globalização ele acabou se disseminando ao longo da década de 1980, tá? Inicialmente nos meios acadêmicos e depois nos meios empresariais. Esse termo ele é bastante discutido, né, tanto por geógrafos, historiadores, economistas, sociólogos, porque ele envolve uma série de questões, né, para tentar explicar esse fenômeno, então, que começa a tomar forma, a tomar corpo a partir, então, da década de 1980. Então, o processo de globalização constitui o ápice da expansão e da hegemonia do capitalismo, né, do sistema capitalista, aquele que a gente falou tanto, né, anteriormente, em escala planetária, ou seja, no mundo todo. O processo de globalização começa a tomar vulto a partir da segunda metade do século XX, quando a expansão do capitalismo ingressou em uma nova fase, marcada por progressos técnicos e científicos, que levaram a uma verdadeira revolução tecnológica, né? A famosa Revolução Industrial. Revolução Tecnológica e Integração do Espaço. Então, conhecida como a terceira Revolução Industrial, que eu estava falando para vocês, esse desenvolvimento científico e tecnológico, liderado e impulsionado pelos países mais ricos e desenvolvidos, né? Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Inglaterra, França e Japão, atingiu as mais variadas áreas do conhecimento, especialmente aquelas chamadas de tecnologias da informação, que basicamente, né, a informática e as telecomunicações. Aliadas à expansão dos fluxos comerciais proporcionada pelo desenvolvimento de meios de transporte cada vez mais eficientes. Essa situação criou condições, né, para o avanço da globalização. Portanto, esse processo pode ser caracterizado pela integração cada vez mais efetiva do espaço mundial, proporcionado pela crescente circulação de mercadorias, informações e pessoas entre as diferentes regiões do planeta. É aquilo que eu falei anteriormente, né, gente? Explicar a globalização para quem já nasceu dentro dela é difícil, eu acho, pelo menos. Por quê? Nós temos que ver como que era o antes e como que é agora, para a gente tentar, né, entender isso que eu estou falando para vocês, tá? Anteriormente, vou citar um exemplo bem básico, assim, que é a questão da comunicação, né? Antigamente, nem todo mundo tinha telefone em casa. Perguntem aí para os pais de vocês, para os avós. O telefone era coisa de gente rica, né? De quem tinha muito dinheiro. E como é que pobre se comunicava? Então, até classe média, né? Como é que ela se comunicava quando precisava, alguma coisa nesse sentido? O famoso orelhão, né? Nós íamos até o orelhão, colocávamos a ficha, esperava liberar a linha. Às vezes não tinha linha, dava sempre sinal de ocupado, né? Sempre que ela não liberava aquele, né, pra gente poder telefonar, porque também a disponibilidade de linhas de redes de comunicação eram limitadas, né? Era assim que a gente se comunicava, né? Hoje nós temos a comunicação quase que instantânea, né? Isso, por exemplo, que nós estamos fazendo agora, essa aula online, essa aula virtual, até um tempo atrás, era impensável, né? Por exemplo, até poderia ocorrer, eu teria que ter uma câmera de vídeo. Com essa câmera de vídeo eu iria filmar a minha aula, salvar numa fita. Se eu quisesse para mandar para mais de uma pessoa, eu teria que fazer cópias dessa fita, mandar pelo correio até chegar à casa de vocês. Pensa na mão, né? Mais tarde o CD. Então, a questão da facilidade da comunicação, né? O ingresso da informática, né? Dessa tecnologia facilitou muito a nossa vida.
e, de certa forma, integrou o espaço, né? Essa aula, por exemplo, estou gravando aqui em Canoas, estou em casa, mas vocês não necessariamente têm que estar em Canoas para assistir, vocês podem estar em qualquer lugar, parte do mundo que vocês vão poder assistir ela, né? Então, isso mostra essa integração cada vez maior do espaço geográfico proporcionado, né, pela revolução tecnológica sofrida especialmente na informática e nas telecomunicações. Vamos lá, então. Os avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas provocaram uma verdadeira revolução nos meios de transporte também e de comunicação. Os meios de transporte mais rápidos e eficientes encurtaram o tempo de deslocamento, né, entre um lugar e o outro. As novas tecnologias de telecomunicações, como transmissão via satélite, internet, telefonia móvel, né, etc., acabaram permitindo a troca acelerada e quase instantânea de informação no mundo todo, né? A pandemia, Covid, apareceu a vacina lá na Inglaterra. Nós estamos sabendo que tem um estudo que já está bem avançado e que possivelmente, né, quem sabe aí com um sucesso muito promissor ou muito feliz, esse ano ainda ou início do ano que vem nós teremos a vacina contra a Covid. Por que não, né? Mas essa informação a gente só tem por causa dessa instantaneidade. Antigamente, surgiu a Covid, o coronavírus. Lá na China, em dezembro, nós ficamos sabendo instantaneamente. E, inclusive, isso favoreceu para que muitos lugares, muitos países pudessem já se organizar para tentar evitar a pandemia no seu território. E nós temos exemplos bem felizes disso. A própria Nova Zelândia é um, né? A Finlândia é outro, se eu não me engano. Então, nós temos aí, né, com essa informação instantânea, alguns benefícios e que podem ser bem aproveitados. Infelizmente, no nosso caso aqui do Brasil, a gente não aproveitou muito bem, tanto que a gente está no caos que está e está na situação que está, mas enfim. Então, isso favorece e facilita, né, de modo geral, a vida em sociedade, tá? Vamos ver. O mundo está encolhendo? Essa é uma pergunta bem interessante, porque essa é a sensação que nos é passada através da globalização. Na concepção do geógrafo inglês David Harvey, os avanços tecnológicos que revolucionaram os transportes e as comunicações provocaram uma verdadeira compreensão de tempo e espaço, um encolhimento do mundo, tal como ilustrado na figura ao lado. Então, a gente tem ali, né, entre 1500 e 1840, né, a melhor média assim, que se tinha entre carruagens e barcos era de 16 km por hora, isso assim de uma forma muito positiva. Aí, já lá em 1850, 1930, lembrando que nós já tivemos a Revolução Industrial, nós já tivemos o avanço da energia movida a vapor, a utilização do carvão, passa a 57 km por hora, né? A vapor até 100 km por hora. A partir dos anos de 1950, essa velocidade, aí nós temos a entrada também dos aviões, né, a propulsão, passa a 480 e 640 km por hora. E aí, né, depois da década de 1960, já aviões com passageiros, ou seja, podendo, né, levar pessoas de um lugar ao outro, nós temos aí de 800 a 1.100 km por hora. Então, essa velocidade permitiu uma maior integração, um maior fluxo de pessoas e mercadorias. Por exemplo, olhem para vocês nesse momento. Se olhem, vejam que calçado vocês estão usando, que blusão, que moletom, que camisa, que calça. Onde é que foi fabricado? Brasil? Será? Ou o computador que vocês estão na frente de vocês? Da onde é que ele vem? Ou, aqui ó, celular. De onde é que vem o celular de vocês? É produzido aqui ou é produzido em outra parte do globo? Isso, gente, é globalização. Permitiu que nós pudéssemos utilizar de produtos, mercadorias, ou nos aproximar de lugares que até então seria impensável acontecer. Tá, meus queridos? E agora, né, vocês vão fazer uma análise dessa ilustração, né, dessa imagem, tá?
e vocês vão colocar na opinião de vocês, né? Qual é o significado dessa expressão encolhimento do mundo, tá? E depois vocês vão responder como essa imagem consegue expressar ou sintetizar a integração do espaço mundial que consolidou o processo de globalização ocorrido nas últimas décadas. Vocês podem ler o material que está aqui. Quem tiver o livro de geografia também pode ler no livro de geografia, ali na parte que fala sobre urbanização, capítulo sobre globalização, ou quem quiser pesquisar na internet também. Sobre onde é que eu vou responder isso? Quem tiver acesso ao sala de aula, responde lá no sala de aula. Quem não tiver acesso à sala de aula, responde no caderno, copia ali a perguntinha, né? Enfim, coloca ali, né, a resposta, tira uma fotinho, manda no meu e-mail. Quem tiver na sala de aula também quiser mandar uma foto do seu caderno com as respostas, também pode postar isso, não tem problema. Tá, meus queridos? Façam bom uso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, me chamem, tanto no e-mail quanto lá na sala de aula, me mandem um retorno, que assim que possível eu respondo e retorno para vocês, tá? Obrigada e tudo de bom.